Deus seja louvado. Querido, eu queria nessa noite aqui convidar os irmãos. A gente já está em Marcos capítulo 14, a gente voltar em Marcos capítulo 10, vamos falar hoje a respeito de Marcos capítulo 10, versículo 46 até o versículo 52, o trecho que Mateus narrou, que Lucas narrou, querido, e que é muito difícil falar sobre o texto de Marcos, querido. Mas hoje, nesse culto da família, eu quero ministrar esse trecho do cego de Jericó sobre o prisma da palavra de Deus, do relato do Marcos, querido, que escreveu o Evangelho segundo São Marcos, querido. Irmãos, de todos os quatro evangelhos, né, tanto de Mateus, como de Lucas, como de João, como de Marcos, o Evangelho de Marcos ele é mais difícil, querido, é mais difícil de falar. Marcos ele fala coisas que os outros evangelhos não falam, ele aborda assuntos de uma maneira totalmente diferente. E quando você vai olhar até pelos livros de comentários, você vê que é difícil pessoas que falam com clareza. Mas, querido, o Evangelho de Marcos ele é riquíssimo em detalhes. Por isso eu queria nessa noite aqui, junto com a igreja, ler o trecho de Marcos capítulo 10, versículo 46 ao versículo 52. Tem um amém por isso? Amém? Queridos, o Arthur coloca aqui no Data Show, né, para acompanhar. Você tem a Bíblia para acompanhar. E muitos irmãos que acompanham a Bíblia, na Bíblia pelo celular. Mas você não pode, querido, pegar o celular e ficar aí no Facebook, ou no Zap, ou na internet, e tentando enganar as pessoas aqui, e que você está lendo a Bíblia. Então eu quero pedir para os irmãos que estão atrás aí das pessoas, dá uma olhadinha no celular para ver se tem a Bíblia mesmo. Se não tiver a Bíblia, você levanta a mão e fala: ó, pastor, tem um Jacó aqui, aí nós vamos fazer uma oração para ele. Nós vamos fazer uma oração para ele. Você sabe, irmãos, que há um tempo atrás, veio uma pessoa na igreja visitar a igreja aqui, e ele hoje é um frequentador da igreja, está lutando, evidentemente, para ele se firmar na igreja. E ele saiu da igreja um dia, querido, mas saiu da igreja chateado. E sabe o que ele falou para mim? Ele falou assim: pastor, as pessoas respeitam o senhor, eu sei que o senhor não pode falar, mas qualquer dia desse o senhor precisa me dar uma oportunidade para mim. Eu falei: puxa vida, mas o senhor está chegando na igreja agora, o senhor quer uma oportunidade? Ele falou: quero. Para ir lá na frente falar para essas pessoas que eles precisam observar mais a palavra de Deus, ao invés de ficar na hora do culto no celular. Eu queria falar para essas pessoas. Aí eu conversei com o Arthur, nós ficamos num detalhe. Será que as pessoas estão realmente acessando o celular? Ou será que as pessoas estão acessando a Bíblia no celular? Aí então, evidentemente que eu não ia dar oportunidade, mas por isso que eu estou falando a respeito disso. Então tem pessoas que estão com a Bíblia aí no seu celular, queridos. Então eu não tenho nada contra isso, sobre hipótese alguma. Mas, querido, eu tenho contra se você deixar sua casa, você vir à igreja, na presença de Deus, e na hora da palavra, a hora que Deus vai abrir as portas, janela do céu, vai preparar o nosso coração, você está acessando a internet para saber quanto que foi o jogo, querido, para saber que colocação o seu time está na tabela, para saber se o seu amigo, essa sua amiga, querido, pelo amor de Deus, querido, esse momento é um momento exclusivo diante de Deus, nós reverenciamos ao Senhor, e Deus, Ele conhece os corações, amém, queridos? Vamos lá, querido, o texto da palavra de Deus que nós vamos meditar nessa noite, o culto da família, está aí em Marcos capítulo 10, versículo 46, que fala assim: depois foram para Jericó, saindo ele de Jericó com seus discípulos e grande multidão, Bartimeu, o cego filho do Timeu, estava sentado à beira do caminho, mendigando. Ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais:
alto, dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamai-o. E chamando o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E lançando mão da sua capa, levantou-se de um salto e foi falar com Jesus. E perguntou-lhe Jesus: o que queres que eu te faça? O cego lhe respondeu: Rabi, eu quero ver. E disse-lhe Jesus: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente ele se tornou a ver e seguia Jesus pelo caminho. Amém, amados? Amém, querido? Bom, queridos, nesse texto aqui, eu já preguei algumas vezes na igreja. Na igreja, algumas vezes eu falei aqui, querido, da associação do Bartimeu, filho de Timeu. Já falei a respeito da capa. Já falei muitos assuntos aqui, que nessa noite eu queria, querido, ser específico aqui no assunto. E eu queria abordar aqui, querido, o versículo 46, o primeiro versículo que nós lemos aqui. Evidente, com toda a história, mas abordando um tema aqui que eu poderia nessa noite falar aqui da seguinte maneira: aproveitando as oportunidades. Amém, queridos? Então eu queria falar dessa forma, com esse prisma, querido, aproveitando as oportunidades. Irmãos, evidentemente que eu hoje, com 50 e poucos anos de idade, eu já posso, evidentemente, contabilizar na minha vida, em toda a minha trajetória da minha vida, algumas ocasiões, querido, na minha vida, em que eu tive oportunidade, e que talvez eu deveria ter aproveitado melhor essas oportunidades. E você que é novo ainda, que está no caminho ainda, no caminhar ainda da sua vida, é evidente que você vai chegar num ponto da sua vida e que você talvez vai ter essa experiência de você poder olhar para você e fazer uma análise da tua vida em relação às oportunidades da sua vida, se você aproveitou bem as oportunidades ou se você não aproveitou bem a oportunidade. Uma verdade, ela é clara sobre as nossas vidas, irmãos. Todos nós temos oportunidades, em todos os segmentos, em todos os aspectos. Você teve oportunidade como base no relacionamento, você tem oportunidades como base na sua vida profissional, você tem oportunidades, querido, na sua casa, você tem oportunidade na sua família, você tem oportunidade, querido, no seu trabalho, em todo lugar que a nossa vida é marcada por oportunidades. O próprio Deus, querido, Ele nos prepara. O próprio Deus, que nos caminha, querido, para que a gente possa, através da nossa vida, oportunidades, querido, a gente aproveitar elas ou não. Então, por exemplo, querido, eu tenho na minha vida, com mais de 50 anos, hoje, algumas áreas da minha vida, e que eu paro um pouco e penso, eu falo: puxa vida, se eu tivesse tomado oportunidades, se eu tivesse aproveitado melhor algumas oportunidades da minha vida, a minha vida poderia ser diferente, querido. A única coisa que eu não me arrependo, querido, de ter tido a oportunidade, de ter aproveitado ela, de casar com a minha esposa, que eu casei com ela no dia 1º de agosto do ano de 86, é a única coisa que eu não me arrependi, ainda, quero deixar bem claro, eu ainda não me arrependi ainda de ter casado com minha esposa, vai fazer agora esse ano 30 anos ainda. Então todas as vezes que eu olho para minha esposa, eu falo assim: puxa vida, Deus foi generoso comigo, e eu aproveitei bem essa oportunidade. Mas quantas pessoas, por exemplo, da sua vida, às vezes deixam essa oportunidade passar? Não é assim que funciona? É assim que funciona. Esses dias eu estava conversando com o senhor, evidentemente, não vou falar o nome, mas uma pessoa que tem praticamente, querido, uma vida de casado, por moldes aí de 28 a 30 anos também, e conversando com ele estava falando da primeira namorada. Aí eu conversando com a pastora, assim, a gente conversando com essa pessoa, assim, a gente percebeu que essa pessoa, depois de tantos e tantos anos, ele ficou com um resquíciozinho lá na vida dele, e que ele tinha perdido o grande amor da vida dele, que era aquela namorada que evidentemente casou com outro, seguiu a sua vida, e é um dano irreparável, não tem como reparar mais.
E aí eu conversando com a pastora, com essa pessoa, a pastora falou assim: ah, fulano, você tem ainda aquele relacionamento no teu coração. Mas eu fui rápido em dizer para ele, falei: sem chance, meu filho, já era, acabou. Então existem oportunidades nas nossas vidas, irmãos, que ela tem, e você tem ela uma vez só. Ela não tem duas vezes, ela tem uma vez só. E tem oportunidade na nossa vida que você tem ela todo dia, todo dia, todo dia, todo dia ela bate a porta, e todo dia ela bate a porta, e todo dia, todo dia, todo dia ela bate a porta. Por exemplo, a oportunidade de você ter uma nova vida em Jesus Cristo. Porém, irmãos, essa oportunidade, ela existe enquanto há vida, enquanto Jesus não buscou a igreja, enquanto nós estamos aqui, sabe, nesse mundo, sobre essa perspectiva de aceitar ou não, de acreditar ou não. Mas, irmãos, para quantas pessoas, talvez, querido, quantas pessoas, talvez, que partiram desse mundo, Deus me livre disso, querido, e morreu sem Jesus, sem ter a salvação, e já sabe que estão excluídos da salvação, e já sabe que estão no lugar do tormento, e que já são ali, querido, pessoas que ao findar, como diz a palavra, ao findar a lida, vão ser lançadas no lago do fogo, no inferno, num lugar, querido, onde há dor, choro, onde o bicho nunca morre, o lugar de escuridão, que é as trevas, irmãos. A Bíblia fala a respeito de céu e de inferno, de Jesus e de diabo, do bem e do mal, do caminho estreito que leva para o céu, do caminho largo que leva para o inferno. São realidades nas nossas vidas, e que tudo isso é passivo do quê? É passivo, irmão, da nossa decisão. É passivo da nossa decisão. Você sabe, irmãos, às vezes eu vejo que a idade chega junto com a idade, alguns problemas, irmãos. Sabe, alguns problemas. Puxa vida, às quintas-feiras, irmãos, eu vou lá na chácara, jogar futebol com os meninos. Irmãos, eu jogo futebol lá com os meninos, mas, puxa vida, quando eu era jovem eu era o primeiro a ser escolhido, agora eu fico por último. Sobra eu e mais um lá e fica: para onde vai? Vai para qualquer lado. Aí eu falo comigo, às vezes eu fico pensando comigo, falo: puxa vida, como é que mudou. Antigamente eu tirava para o ímpar, o Bertão, o Duran, fulano, beleza. Eu já ia lá o primeirão, agora eu fico por último, e fico nem cachorrinho com a da mudança lá, pedindo ajuda assim, olhando para os meninos assim, vai escolher eu. Mudou as coisas. Aí eu vou lá, jogo meu futebol, e eu sei porque os irmãos não me escolhem. A bola passa aqui, eu fico olhando para ela assim, eu falo: não dá. Aí passa ali, eu falo: não dá. E aí, irmão, quando a gente tenta correr um pouquinho mais, irmão, eu tomo um Dorflex na ida e um Dorflex na volta. Aí eu levanto, irmão, eu chego aqui na sexta-feira de manhã, que subi essa escada, eu subo degrau por degrau, querido, assim, tudo duro, tudo quebrado. Aí eu fico pensando, falo: puxa vida, por que a gente fica velho desse jeito? Por que o corpo da gente reage tão negativamente? Puxa, eu já fui jovem, eu gostava de academia, irmãos, meu Deus do céu. Eu corria, querido, eu corredor, querido, eu corria 15 quilômetros na segunda-feira, saía daqui, querido, ia lá na Champ, passava lá pela Champ, vinha, subia Morro Vermelho, descia aqui em Mojimirim, dava 15 quilômetros, segunda, quarta e sexta-feira, 3 vezes por semana. Puxa vida, querido, era tão bom, não tinha nada disso, querido, o corpo era tudo diferente. Hoje, irmãos, às vezes eu fico olhando, sabe? Às vezes eu passo ali embaixo, ali, que eu moro na rua, e a rua da minha casa, ela dá sequência assim, e às vezes na rua eu vejo pessoas ali, jovens, se matando, usando às vezes drogas. Às vezes eu vejo pessoas, que outro dia eu estava na rua, eu vi uma pessoa, um menino, mas tão louco assim, que eu conheço ele. Falei: e aí, irmão? Ele olhou para mim assim, foi dançando, no meio da rua, foi dançando, e foi embora assim, dançando. Aí eu falei à minha esposa, eu falei: nossa, esse está mais louco do que o Batman, olha só. Aí eu fiquei pensando, eu falei: puxa vida, eu aqui com a minha debilitação física por conta disso, querendo, se tivesse uma forma de ser jovem, mas não tem como mais, e eu vejo os jovens se matando, aquilo dói no coração. Eu falo: puxa vida, que oportunidade que estou desperdiçando, quando chegar um dia, como que vai ser?
Sabe, irmãos, a nossa vida, de uma forma geral assim, querido, a gente vive ela, e a gente vive ela sobre essa perspectiva. Por exemplo, você tem muitas vezes uma oportunidade profissional, e você às vezes não toma a decisão coerente, ou a decisão correta, e lá na frente vai ficar aquela frustração: puxa, eu deveria ter feito, eu deveria ter estudado, eu deveria ter ido à frente, eu deveria ter me formado, eu deveria ter lutado por isso, eu deveria ter lutado por aquilo. Evidente que algumas pessoas, eles vivem lá na frente como um refém, muitas vezes, de um passado, de algo, querido, que sobrou para ele, frustração. E muitas pessoas, que eles ficam mal por conta disso, porque eles viveram a sua vida sobre essa perspectiva de que tudo aquilo que eles fizeram errado. E aí eles começam a achar que eles são realmente um problema. Às vezes as pessoas começam a achar que elas são realmente pessoas erradas, porque quantas oportunidades, e aí o diabo é especialista nisso. O diabo começa muitas vezes a fazer as pessoas mergulhar numa tal de depressão, e muitas pessoas começam, através da depressão, tomar remédios, ficar refém de remédios, e muitas pessoas começam a ter frustração, e a decepção, junto com a depressão, leva as pessoas a cometer suicídio, ou a tentar cometer suicídio, por conta de uma oportunidade perdida. Esses dias, irmãos, eu tive uma conversa séria com a minha esposa. Eu falei para ela: ó, aqui, minha irmã, depois de 30 anos nós estamos juntos, eu só estou pozinho, se você largar de mim agora, você vai ter comigo. Por quê? Puxa vida, a minha mocidade inteira eu fiquei com você, agora eu estou aqui, e agora, não, agora nós vai seguir junto agora, não tem mais esse negócio de separar não, agora já era, é brincadeira, brincadeira. Você sabe por quê? Você imagina, por exemplo, uma pessoa que vive uma vida frustrada, aí depois lá na frente ele quer corrigir, não tem como corrigir mais. Existem coisas que não tem como mais você corrigir, querido. Mas você sabe o que é importante aqui, em tudo isso que eu estou dando um exemplo para você aqui, é que Jesus não é assim. Jesus, ele não é uma oportunidade perdida. Jesus, ele está sempre trazendo para nós uma perspectiva de algo novo. Você sabe o que você pode fazer? Você pode resolver toda a sua vida. Você pode resolver todo o seu passado. Você pode resolver todo o seu passado acreditando em Jesus, mudando a sua vida através de Jesus Cristo. Irmãos, oportunidade perdida na sua vida, eu quero dizer uma coisa: todo mundo vai ter um dia. Todo mundo vai ter um dia. Não tem ninguém, eu não conheci ninguém até hoje que fala assim: pastor, eu sou realizado, tomei todas as decisões certas. Eu não conheço ninguém hoje. Você sabe por quê? Porque o sucesso, querido, não demonstra isso. Sucesso não demonstra isso. Irmãos, eu falo para os irmãos em nome de Jesus, eu lembro até o dia de hoje, eu sempre falo disso, que uma vez um amigo meu, que era jogador de futebol, jogava fora do país, e aí ele pedia para mim buscar ele no aeroporto de São Paulo. E aí eu ia lá no aeroporto de São Paulo, porque eu conheço um pouquinho São Paulo, aí ia buscar ele no aeroporto. Aí um dia ele falou para mim: ó, vou te dar um presente hoje para você. Puxa vida, presente é bem-vindo, 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 presente é bem-vindo. E ele sempre me dava um relógio, sempre me dava alguma coisa nesse sentido. Eu tinha um relógio, não sei o que lá, Armani, que está guardado lá em casa. Eu ganhei uma caneta, querido, qual era a caneta mesmo, Arthurzinho? Não adianta esconder. Montblanc, a caneta que o dia que eu ganhei uma caneta, não dei muito bola para a caneta. A caneta tinha uma estrelinha branca em cima. Um dia eu vi no shopping uma caneta Montblanc, eu fui ver, eu achei minha caneta lá, 1.000 e tantos reais. Falei: uau, cara, olha só, eu tenho uma caneta que vale mais do que 1.000 reais, cara, uma Montblanc. Eu fiquei todo feliz, cara. Aí o Arthur, meu filho, começou a usar a caneta no meio da igreja. Ninguém dava bola, mas alguém no meio da igreja sabe o que é uma caneta Montblanc, e resolveu dar asas. Ela voou embora, e foi embora a minha caneta Montblanc. Eu falei: ah, Arthurzinho, faz parte. Sabe, irmãos, aí esse amigo meu falou: tem um presente para você. Aí nesse presente que ele me deu, eu fui junto com ele na casa de um jogador de seleção brasileira, um jogador campeão do mundo pelo Brasil, um jogador famoso. Aí quando eu entrei lá na casa do jogador junto com esse amigo meu, ele estava sentado numa cadeirona assim, quase chorando. Aí eu olhei bem assim,
Aí o Espírito Santo começou a ministrar na minha vida. O Espírito Santo falou assim, ó, tem sucesso, tem dinheiro, tem tudo, mas não tem a minha pessoa. Aí eu vi aquele jogador lá, e o jogador começou a falar assim para o meu amigo, puxa vida, rapaz, eu não posso sair mais no shopping, eu não posso sair na rua mais, a minha vida acabou, eu não tenho mais vida, eu agora sou refém, querido, de tudo isso que eu criei para a minha vida. Aí fizeram um churrasco para animar aquela pessoa, e eu estava lá naquela animação toda, e eu estava lá no meio daquele povo, todo mundo falando coisas ali, e eu no meio, e aí me deram uma palavra para me ler, e eu peguei uma Bíblia, querido, que não era minha Bíblia. Quando eu pego uma Bíblia que não é minha Bíblia, parece que ela está escrita em inglês, e eu não sei falar nem bom dia em inglês. Aí eu fui falar sobre o nascimento de Jesus, e procurei o nascimento de Jesus, e quando eu li o trecho da palavra, e o trecho da palavra que eu li, estava assim, e foi Herodes e matou as crianças de 2 anos abaixo. Aí eu falei, Jesus, e o que eu faço agora? Eu li essa passagem para animar o jogador, para animar as pessoas. A palavra que Deus me deu ali, que Deus me deu assim, foi, e morreu todas as crianças de 2 anos abaixo. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou falar agora? Aí todo mundo parou, olhou para mim assim, ficou esperando. Aí eu falei assim, meu querido, talvez existem muitas coisas na sua vida que está morto, e que nessa noite Deus quer ressuscitar. E Deus me deu uma palavra poderosa, e no final de tudo eu fiquei animado, feliz, porque Deus me usou. Aí vinha aqueles caras importantes, falou assim, parabéns pastor, eu glória a Deus, aleluia, esse aqui é Deus, esse aqui é Deus. Mas sabe, meus queridos, naquela oportunidade, eu estou falando para os irmãos, mas naquela oportunidade, sabe o que Deus mostrou para mim? Deus mostrou para mim que quem tem Jesus, definitivamente tem tudo. Ele tem tudo. Quem tem Jesus tem tudo, 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 tudo. Sabe, irmãos, eu me tornei a partir daquele dia lá um orador para aquela pessoa famosa, aquele jogador de futebol, e hoje ele é crente. Ele é cristão hoje, querido. E hoje eu nunca falei com ele, nunca me deu oportunidade, também não vou falar a respeito disso, mas eu tenho convicção que a minha oração ali diante de Deus, quantas madrugadas gemendo nos pés de Deus, para que ele fosse mais rico do que ele fosse rico ainda. Hoje ele é um cristão, eu glorifico a Deus. De repente chega no céu, Deus vai dar uma participação para mim, uma pedrinha na minha coroa, porque ele é um salvo em Cristo Jesus. É assim que funciona. Deus é galardoador daqueles que buscam. Amém, amados? Agora, irmãos, tudo isso eu estou nessa noite trazendo para você uma introdução da importância, querido, que nós devemos ter na nossa vida, no âmbito geral, mas a importância que a gente deve ter na vida, da gente não perder oportunidades. Nós não podemos perder oportunidades. Não podemos perder oportunidades. E nós observamos no trecho aqui, vamos ler mais uma vez o versículo 46, que diz: depois foram para Jericó. Saindo ele de Jericó com seus discípulos e grande multidão, Bartimeu, cego filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, mendigando. Amém, amados? Eu vou ler a introdução minha aqui, que fala o seguinte: todos os dias perdemos muitas oportunidades e às vezes nem percebemos isso. Perdemos algumas por falta de interesse, outras por falta de entendimento e ainda outras por falta de esforço. O texto de Marcos 10, 46 e 52 fala de Bartimeu, um cego que estava acostumado a pedir esmola. Diz o texto que o lugar aonde ele diariamente pedia esmola era à beira do caminho, a entrada e saída da cidade de Jericó. Quando Jesus entrou na cidade, por algum motivo, o Bartimeu não aproveitou a oportunidade, mas quando Jesus estava saindo, Bartimeu não perdeu a oportunidade de conseguir o que ele necessitava, o que ele precisava. Amém, querido? Eu queria nessa noite ressaltar aqui nesse texto aqui,
algo importante que eu li aqui na minha introdução aqui, a respeito do Bartimeu. Por exemplo, irmãos, o Bartimeu, ele ficava ali pedindo esmola. Por quê, irmãos? Ele era cego, evidentemente. Então ele ia ali todos os dias. Agora, se você olhar, por exemplo, na Bíblia, a palavra de Deus, você vai perceber que Jesus entrou em Jericó. Muitas vezes Jesus entrou em Jericó. E Jericó, que é uma cidade que ela vive, que ela está localizada, essa cidade, a encosta aquele de montanhas. Inclusive a montanha onde Jesus foi lá em cima orar e jejuar por 40 dias. Então Jericó, irmãos, ele só tem uma entrada e uma saída. Por quê? Ela é num canto assim, como se fosse tudo isso aqui, montanhas enormes, e a cidade estivesse localizada aqui, e a única saída e entrada fosse aqui. Então, todas as pessoas que vão para Jericó, eles entram para o mesmo lugar e saem para o mesmo lugar. Não tem duas entradas, não tem uma entrada e uma saída. A entrada e a saída é o mesmo lugar. Isso, irmãos, trazia o quê? Trazia, de certa forma, uma facilidade, por exemplo, para quem ia comercializar, para quem ia ali, a exemplo do Bartimeu, pedir esmola. Por quê? Ou você pegava o viajante na entrada, ou você pegava o viajante na saída. Não tinha como. Agora, o que a Bíblia ressalta aqui, que eu quero considerar nessa noite aqui, o que é, queridos? É que a Bíblia diz aqui, o versículo 46, mais uma vez: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó, ou seja, o Bartimeu abordou Jesus na saída. Eu quero reafirmar para os irmãos o meu pensamento. Eu não sei quantas vezes Jesus entrou ali, e quantas vezes Jesus saiu por ali, e quantas vezes o Bartimeu estava ali. Mas eu quero dizer para os irmãos que necessariamente, como diz o texto, naquele dia o Bartimeu não viu Jesus entrar. Ao menos uma oportunidade o Bartimeu tinha perdido. Qual a oportunidade que ele tinha perdido? Aquela uma em que Jesus entrou pela cidade. Quando Jesus entrou pela cidade, o cego ele não percebeu, evidentemente ele não via, mas ele não percebeu a entrada de Jesus, ele não percebeu o movimento, ele não percebeu o mover, porque Jesus, vocês sabem disso, a Bíblia relata a respeito disso, que Jesus ele sempre andava ao redor, rodeado por uma multidão de pessoas. Mas eu acredito na seguinte questão, meus amados, que quando o Bartimeu, ele estava ali, ele viu aquele alvoroço, ele ouviu aquele alvoroço, ele tentou a informação, e alguém falou assim: olha, Jesus de Nazaré passou por aqui. Eu acho que o Bartimeu, ele passou um pouco, ele parou um pouco e pensou, e ele falou o seguinte: puxa vida, eu perdi mais uma oportunidade de ver Jesus. Ele era cego, evidentemente, mas ele já sabia que Jesus curava o cego, que Jesus, querido, ressuscitava os mortos, que Jesus fazia com que os paralíticos andavam, que Jesus fazia com que os mudos falavam. A fama de Jesus era notória naquele lugar, e o Bartimeu, ele ficou ali à espreita, na beira daquele caminho, dizendo: puxa vida, Jesus passou por aqui, eu perdi a oportunidade, mas na próxima eu vou pegar, na próxima eu vou agarrar essa oportunidade, na próxima eu vou mudar a minha história, na próxima oportunidade eu vou agarrar essa oportunidade. Sabe, meus amados, nós precisamos entender isso, que aqui nós podemos aprender, por exemplo, algumas coisas muito importantes, querido. Muito importante, nós precisamos aprender aqui nesse texto. A primeira coisa que eu queria compartilhar com os irmãos, que está no versículo 47. O que é a primeira coisa, irmãos? Nós precisamos estar atentos a oportunidades das nossas vidas, onde Jesus ele aparece, onde Jesus Cristo passa, onde Jesus Cristo aparece. Versículo 47 diz a seguinte questão aí, ouvindo que era Jesus de Nazaré, o que é que ele fez? Começou a clamar, literalmente ele começou a gritar, e ele gritava assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Amém, amados? O que diz a Bíblia aqui? Quando ouvindo que era Jesus de Nazaré, o que é que ele fez então? Ele pensou da seguinte maneira: eu preciso estar atento,
quando Jesus Cristo voltar. Quando Jesus Cristo voltar, eu tenho que estar atento. Por quê? Porque Jesus vai voltar. Eu já perdi a oportunidade. Ele vai voltar, mas quando ele voltar, com certeza, eu quero tomar uma atitude. Qual que é a atitude do cego, irmãos? Qual que é a atitude do cego? O cego não poderia, evidentemente, ver Jesus e caminhar na direção de Jesus. O cego não poderia ir e caminhar na direção de Jesus. O cego, ele poderia ouvir Jesus. Qual foi a atitude do cego, então, queridos? Ele plantou um berreiro. Literalmente ele plantou o maior griteiro. Sabe por quê, irmãos? Porque tomar atitude aqui, não perder a oportunidade. O primeiro passo, irmãos, é você desejar, é você almejar, é você querer chamar a atenção de Jesus, é você trazer a atenção de Jesus para você. O que acontece muitas vezes, irmãos? Muitas vezes nós estamos vendo a nossa família, nossos filhos, estamos vendo muitas vezes casamentos decifrando, estamos vendo muitas vezes nossos filhos, nossos parentes, nossas pessoas que nós amamos tanto, vivendo frustrações, decepções, sobre consequências drásticas nas suas vidas, a respeito de vícios e de tantas outras coisas. Às vezes no meio da família, intolerância, às vezes no meio da família, brigas, intrigas muitas vezes, irmãos. Você sabe que isso existe, querido? Intrigas no meio da família, queridos. E aí, queridos, aquele homem, ele agora tem uma questão muito importante. Qual que é, querido? Ele precisa estar atento. Amém? Às vezes nós preocupamos com tantas coisas que nos esquecemos de Jesus, do que Ele prometeu e do que Ele pode fazer com aqueles que confiam e esperam nele. Não quer perder nenhuma oportunidade que Deus te dá. Procure estar atento a Deus, nos seus ensinos, nas suas maneiras de agir, e não se preocupa, querido, não se preocupa, entrega o teu caminho ao Senhor, como diz o salmista, confia nele, Ele tudo fará. Então, meus amados, o que acontece muitas vezes? Você sabe o que acontece muitas vezes, irmãos, no meio da família? É que muitas vezes as pessoas se tornam, querido, sabe o que? Refém de alguma situação e se torna passivo. Passivo, irmão, passivo a isso. Irmãos, qual é o casado? Qual é o casal que não briga? Qual é o casal que não tem momentos que precisa lavar a roupa suja, como diz um provérbio do mundo? Qual é o momento que não gera no meio do casamento incompatibilidade? Qual é o momento, irmãos, que às vezes você passa por situação e que você parece que não ama mais, parece que a solução é acabar tudo, parece que a solução é terminar tudo, mas não tem como, não tem como. Não tem como. Se você tem um filho e o filho seu ele é um problema e esse problema você pode resolver através de Jesus. Se na tua família existem problemas, que são problemas que muitas vezes, querido, tem destruído a sua família, você precisa confiar em Jesus. Irmãos, vamos aprender aqui com o cego Bartimeu. O cego Bartimeu, irmãos, ele tinha perdido muitas oportunidades na vida dele. Dentre as quais oportunidades que ele tinha perdido, era a oportunidade, querido, de chegar até Jesus. Alguém poderia dizer, você é cego, rapaz, você não tem condição de ver Jesus. Mas quando o Bartimeu, versículo 47, eu vou repetir aqui, ele ouviu Jesus, o que é que ele fez? Ouvindo que era Jesus de Nazaré, ele começou a clamar, a gritar, a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você sabe por quê, irmãos? Porque ele não queria perder mais a oportunidade de dar um rumo diferente para a sua família. Ele não queria perder a oportunidade mais de deixar a sua família, querido, ser dissipada por esse mundo, dissipada por esses costumes, por esses conceitos que existem, sabe aonde? Que existe nas escolas públicas, que existe, querido, no meio da juventude hoje, quase que toda pervertida. E aí, meus amados, o que aquele cego fez? Ele falou assim, eu perdi tantas oportunidades, e eu não vou perder a oportunidade hoje de mudar o rumo da minha vida. Eu vou levantar o clamor. E aí o que ele fez, irmãos? Ele começou a gritar,
gritar, porque ele não queria perder a oportunidade. Ele estava ali pronto. Sabe o que nós aprendemos também nesse versículo 47 aí, querido? Que nós precisamos ter atitude essa de chamar a atenção de Jesus. Bartimeu passou por uma vida inteira pedindo esmola à beira do caminho, mas quando ele teve a oportunidade, ele começou a gritar para que Jesus tivesse misericórdia dele. Às vezes estamos acostumados, que sabe o que? As situações, e que nós precisamos deixar essas situações do lado. Quer aproveitar as oportunidades que Deus te dá, querido, nós precisamos ouvir a voz do Senhor, querido, e tomar uma atitude, e ter uma atitude, e de começar a gritar para o Senhor Jesus Cristo. Gritar, sabe com o que, irmãos? Gritar com a nossa alma. Gritar, sabe o que, querido? Com a nossa indignação dos nossos corações. Qual foi a palavra que Deus falou para Moisés? Quando Moisés estava lá no monte. Quando Moisés estava lá no monte. Moisés, eu tenho visto o sofrimento do meu povo. Eu tenho visto a mão dos seus agressores. Eu tenho visto o que as pessoas têm feito. Mas eu vim aqui para livrar o meu povo das mãos do faraó. Você acha que isso era coisa pouca? Não era coisa pouca. 400 anos o povo de Israel crescendo, se multiplicando no Egito. 80 anos como escravos do rei. E agora Deus ele observa e vê o sofrimento das pessoas. Você sabe, irmãos, muitas vezes a situação ela é tão constrangedora na nossa vida, e que muitas vezes ela nos leva, sabe aonde? Ela nos leva a gente pegar e viver um momento, ou sobre uma filosofia dentro da nossa própria casa, de aceitar. Você aceita a situação como ela é. Irmãos, é fácil, sabe fazer o quê? Olhar para a crise e falar assim, a crise está feia, a crise está feia. É fácil olhar para a crise e falar, a crise está feia. É fácil falar isso aí. Você vai agir em conformidade com isso? Não, irmãos, você está desempregado, você tem que entender uma coisa. Você sabe o que você tem que entender? Que a palavra de Deus fala o seguinte, que Jesus, ele abre porta aonde não tem porta. Querido, se tem uma porta aberta aqui, para você entrar, essa porta aberta que tem para você entrar aqui, não é de Jesus às vezes. Agora, irmão, você olha aqui, tem porta aqui? Não tem porta aqui, mas o nosso Deus abre porta onde não tem porta. Sabia disso? Puxa vida, irmãos. Tem um menino que, ele deu um testemunho uma vez para mim, o seguinte, que ele estava num momento de crise muito grande. Aí quando ele chegou na frente de uma empresa, aquela empresa, ela tinha ali o agente ali de receptor de currículo, não sei se é normal isso, mas era o guarda que ficava lá na guarita lá. Então eu chegava lá e entregava o currículo para o guarda. Aí ele passou naquela empresa, tinha uma placa enorme escrita assim, olha, não há vagas. Ele olhou para a placa, olhou para a cara do guarda, ele pegou e foi embora. Aí o Espírito Santo falou para ele, meu filho, deixa eu falar uma coisa para você. Você crê em mim? Acredito. Eu abro porta onde não tem porta. Você tem que mudar o quadro da sua vida. Volta lá e entrega o currículo lá. Aí ele voltou lá, ele estava de bicicleta. Aí ele chegou na empresa, chegou lá assim com o currículo dentro do envelope assim, e foi entregar para o guarda. Olha que entregou o currículo para o guarda, sabe o que o guarda falou? Xiii, mais um. Olha a motivação. O guarda que pega o currículo, pegou o currículo dele e falou assim, ó, xiii, mais um. Aí ele saiu para fora e falou assim, Deus, o Senhor falou para mim entregar o currículo onde não há vagas, porque o Senhor abre porta onde não tem porta. Senhor, eu entreguei o currículo lá, o guarda falou, xiii, e põe no meio do monte de currículo. Senhor, agora eu quero fazer uma prova diante do Senhor. E começou a dobrar o joelho e orar a Deus. Irmãos, no outro dia ele foi chamado para fazer uma entrevista de emprego. Com 2 dias depois ele fez exame médico. Uma semana depois ele estava trabalhando na empresa. Amém ou não? Amém. O que é isso, irmãos?
É a fé, é essa parte que Jesus espera ver de cada um de nós. É essa atitude que Deus espera de ver cada um de nós. É essa atitude que Deus espera, querido, de ver na nossa vida, como viu na vida do Bartimeu. O Bartimeu, irmãos, ele vivia uma vida, embora você possa até não concordar comigo, era uma vida, querido, que era uma vida que para ele, era uma vida, vamos dizer assim, que por todas as dificuldades, era uma vida cômoda, irmão. Você sabe por quê? Porque o Bartimeu, ele ficava à beira do caminho de Jericó, e o Bartimeu, irmãos, ele recebia doações. O Bartimeu talvez sustentava a família dele. Talvez o Bartimeu tivesse ali, querido, através daquela desgraceira toda, uma forma de vida. Ele vivia em função da sua cegueira, porque o Bartimeu, ele conseguia subtrair alguns valores ali e talvez sustentar a sua família com aquilo ali. A grande questão é essa, é que muitas vezes, irmão, você está acostumado, sabe fazer o quê? Você está acostumado a viver dentro da sua casa, sob a perspectiva da sua família, viver uma vida de miséria. Às vezes estamos acostumados a viver numa família onde tem briga, onde tem contenda, onde nunca tem dinheiro para comprar nada, onde você vive uma vida lastimável. Todo final de mês, querido, é aquela draga, você não tem dinheiro para pagar energia. Todo final de mês, querido, você não tem o que pôr na panela. Deixa eu falar uma coisa para você, meu amado. Você acostumou com a miséria, sabe por quê? Você vive de migalhas. Você vive de migalhas. Aquele cego ali, irmãos, por quantas vezes Jesus Cristo entrou em Jericó, saiu de Jericó, entrou em Jericó, saiu de Jericó, mas ele estava lá parado lá na porta. Sabe por que ele estava parado na porta? Porque ele recebia das migalhas, ele recebia, irmãos, os donativos. Muitas vezes, irmãos, ali a gente observa, até pela própria cultura judaica, os judeus eram generosos. Eram generosos os viajantes, as pessoas. O Bartimeu tinha até uma capa. Capa, que era algo que era honra sobre a vida do homem. Ele tinha uma capa. O Bartimeu era uma pessoa honrada, embora fosse cego. Ele tinha uma capa que significava a honra dele ali, aquela capa, toda aquela capa bonita. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Irmãos, se você não gritar, se você não chamar Jesus para dentro da sua casa, se você não berrar, desculpa, não vou falar berrar, não, alguém vai falar assim, o pastor chamando nós de vaca, não, nem de boi, nem de cabrito, nem de cabra, não é berrar, é gritar. Vou tirar essa palavra aqui, está gravado aí, é você gritar, literalmente, chamar a atenção, expor, querido, expor, sabe o que? Expor diante de Deus, que você tem um Deus vivo, o Jesus Cristo vivo, e você não quer mais viver na miséria, você não quer mais se conformar com essa miséria, mas isso tudo, querido, só vai acontecer se você tiver uma atitude, querido, de mudança, uma atitude de mudança na sua vida. Foi o que aconteceu aqui com o cego, meu querido. A terceira coisa que precisamos compreender aqui está no versículo 48, que fala assim, olha, muitos o repreendiam para que se calasse, mas o que ele fazia? Cada vez gritava mais alto, cada vez ele gritava, e cada vez que ele gritava, ele dizia, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E cada vez que ele gritava mais alto, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas o que eu queria que você entendesse aqui, é que muitos o repreendiam aqui. Muitos o repreendiam aqui. Por que muitos o repreendiam, queridos, aqui? Porque, irmão, quando você decide mudar de vida, quando você decide, querido, apresentar a tua família, uma proposta de mudança, vai ter muitas pessoas que vão falar para você assim, larga a mão disso, rapaz. Você está naquela igreja da avenida lá, conheço aquele pastor, faz anos. Sabia disso, que tem pessoa que fala isso?
Tem pessoa que fala assim: você vai na igreja da Pedro Botés, lá do pastor Duran? Vou. Ah, conheço esse rapaz. Xiii. Vai falar igual o guarda do currículo. Xiii. Xiii. Vai falar assim para você. Irmão, você sabe o que você precisa entender? Que o pastor, querido, ele na realidade fala aquilo que ele acredita na palavra, mas eu não garanto nada, sabe? Quem garante é a palavra. Você sabe o que Jesus Cristo falou? Está vendo esse céu, quando você olha para fora, esse céu lá fora, lá? O Senhor fala assim, ó, está vendo esse céu? Tá. Está vendo essa terra que você pisa aqui, toda essa terra que você vê, esse mundão de terra aí? Sabe o que a palavra fala? O Senhor fala o seguinte: este céu vai passar, essa terra vai passar, mas a minha palavra, diz o Senhor, não vai passar. Ela vai ser lançada e ela vai prosperará em tudo aquilo e que o Senhor vai determinar na tua vida. A palavra de Deus, ela não volta vazia, amém ou não? Quem garante isso? É a palavra de Deus, é o meu Senhor. Então, quando falar para você, você vai na igreja do pastor, lá, você fala assim: não, eu vou na igreja lá, ele é o pastor, mas não quer nem saber da vida dele. Não quer dizer que o pastor é profano, nada disso. Mas você fala: eu estou indo lá por causa de Jesus. Porque se você olhar para mim, querido, com toda certeza você vai cair. Por quê, irmãos? A palavra de Deus nos ensina, os apóstolos nos ensinam lá nas epístolas, e ele diz o seguinte: quem não tem pecado, levanta a mão aí. Deixa eu abaixar a minha, por quê? Se alguém levantar a mão e falar que não tem pecado, ele já é um pecador, porque já é um mentiroso. Por quê? Porque na verdade todos nós somos pecadores. Você sabe o que muda na nossa vida quando você aceita Jesus? O que muda o pecado na tua vida? É que Jesus Cristo te justifica com o sangue dele na cruz do Calvário, querido. Você sabe o que diz? O apóstolo Paulo escreve e fala o seguinte: quem intentará acusação contra os filhos de Deus, se sou eu, Jesus Cristo, quem o justifico? Quem poderá separar cada um de nós do amor de Deus, se é o Senhor Jesus Cristo quem nos justifica, irmãos? Então o sangue de Jesus purifica o pastor, o sangue de Jesus purifica a tua vida, o sangue de Jesus purifica a tua família, mas você tem que entender isso, irmãos, que é Jesus Cristo que vai fazer isso. Mas o que é que você precisa aprender então? Você precisa aprender a vencer, sabe o que? Essas palavras. Você sabia que tem pessoas dentro da própria igreja, irmãos, muitas pessoas dentro da própria igreja, que é um derrotado dentro da igreja, que não quer mudança e que fica semeando na vida das outras pessoas aí, sabe o que? Fica semeando contenda, impedindo as pessoas de ser abençoadas. Você sabia disso? Que tem muitas pessoas dentro da igreja, irmão, que estão dentro da igreja e fica dentro da igreja semeando palavra contrária. Agora você imagina só aquele cego ali, irmão. O cego não está vendo nada. O cego ele está ali impossibilitado de ver. E o que é que o cego faz? O cego ele começa a gritar. E o cego vai gritando e gritando e gritando e gritando. O cego gritando e gritando: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. O que aconteceu, meu querido? O que aconteceu? Olha o que diz aí o versículo 48. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava cada vez mais. Não são as pessoas que devemos colocar a nossa confiança. A confiança de Bartimeu. Ele foi vencer a multidão e colocá-la na presença de Jesus Cristo. Bartimeu ignorou a voz da multidão e confiou absolutamente em Jesus Cristo. Querido, se você quer mudar sua vida nessa noite, você precisa, sabe fazer o quê? Entregar a sua vida, clamar, gritar pela sua família e chamar Jesus Cristo, para que Jesus Cristo venha te dar a atenção devida. Olha o que aconteceu com o cego Bartimeu, aqui dando sequência, no versículo 49. Jesus parou, chamou o cego, e chamaram o cego dizendo: tem bom ânimo, levanta, ele te chama. Lançando de si, o que? Aquele que lançou de si? A capa. Levantou-se e deu um salto e foi falar com Jesus. E perguntou-lhe Jesus: o que queres que eu te faça? E o cego respondeu: Rabi, eu quero ver. E Jesus disse o que para ele? Vai ver? Não, o relato de Marcos diz: vai, a tua fé te salvou.
imediatamente ele tornou a ver e seguia a Jesus pelo caminho. Amém, amados? Amém ou não? Deixa eu falar uma coisa para você nessa noite aqui. Você sabe o que Deus quer fazer para você nessa noite aqui? Você sabe o que Deus quer fazer para você nessa noite? Quer te dar visão. Deus quer curar você da cegueira nessa noite. Você sabe por quê? Porque Deus quer mostrar para você toda a sua família salva. Mas nessa noite, para você ver toda a sua família salva, você tem que tirar a capa da ignorância, tirar a capa, querido, do conforto, a capa da aceitação, e você precisa nessa noite ver a sua família salva em Cristo Jesus. Mas para isso, irmãos, você precisa dar um passo. Você precisa nessa noite tomar atitude de dizer: Jesus, eu e a minha casa estamos precisando do Senhor, porque nós não conformamos mais com miséria. Miséria, querido, não é sentido de miséria, querido, de você viver miséria no sentido de comida, não é um sentido pejorativo, não é nada disso, irmãos. Você sabe por quê? A grande virtude de um homem de Deus que tem a bênção de Deus é viver o contentamento. Cada um vive daquilo que pode. Cada um vive, querido, daquilo que pode. Às vezes você vê uma família estruturada, onde os filhos são todos dispersos. Às vezes você olha uma família humilde, onde a família inteira se junta, é uma família abençoada. Eu posso dar testemunho da família da Mãe Maria José aqui. Os meninos tudo abençoado, uma família abençoada. São pessoas humildes, mas tem, querido, Jesus presente na vida deles. E tem pessoas às vezes que tem tudo, mas não tem nada. Sabe, meu irmão, o que você precisa dessa noite de levar para a tua casa é permitir que Jesus venha abrir os teus olhos, para você ver, querido, que Ele é a solução para sua esposa, para o seu esposo, para o seu filho, para o seu pai, para a sua mãe. Ele é a solução. Ele é a solução. Eu queria propor nessa noite aqui, queridos, o quê? Eu queria propor nessa noite aqui que a igreja ficasse de pé, mas que fosse, não pode ficar sentado por enquanto, mas eu queria que a igreja juntasse as famílias. Se você não tem família, você chega numa família aí e fala: escuta, me adota por um momento, deixa eu fazer parte da sua família aqui. Se você está sozinho, mas eu queria que junto aí, você com as mãos dadas ali, com todo o respeito, você fosse abençoado nessa noite aqui, querido, abençoado, e você levasse Jesus para sua casa. Então agora sim você pode levantar, pode movimentar, pode procurar, pode sair daí para os corredores, Eu queria que você juntasse essas famílias aí, todo mundo aí, junte. Quem tiver sem família, tiver sozinho aí, arruma uma família para você se juntar, marido e mulher juntos. Se tiver marido e mulher junto aí, noivo, namorada, dá a mão um para o outro aí, entra em concordância, fala assim: vamos orar para a nossa família nessa noite, vamos clamar para a nossa família nessa noite, fazer uma oração para a nossa família. Hoje é um culto de família, querido, mas é um culto de família hoje, querido, que você precisa atrelar tudo o que a palavra tem nos ensinado nessa noite, para que Deus possa te abençoar, para que Deus possa prosperar. Sentir o teu calor. Sabe, irmãos, eu queria que nessa noite você chamasse Jesus para sua casa. Eu sei que você tem Jesus, mas nessa noite você tem que chamar Jesus, para Jesus tirar vocês, querido, dessa vida que vocês estão vivendo. Você sabe, querido, talvez a sua família não tenha problema, talvez você já tenha uma família abençoada, talvez você já tenha uma família que é uma família, querido, que vive sobre os moldes da palavra de Deus. Mas talvez nessa noite, querido, você tem um irmão que está na droga, você tem um filho que está na promiscuidade, você tem uma filha que está na prostituição. Talvez nessa noite aqui você tenha seu esposo que não está na presença do Senhor, que ele está mergulhado no mundo do vício,
Talvez você tenha aqui nessa noite pessoas que estão no mundo do crime. Eu quero dizer para você nessa noite que nesse culto de família, Deus ele vai ouvir o teu clamor. Deus vai ouvir o teu clamor nessa noite. O teu clamor nessa noite, querido. Ele vai ouvir você. Mas nessa noite você tem que fazer igual o Bartimeu. Você tem que nessa noite no seu coração colocar diante de Deus uma indignação que você não quer mais viver, querido, uma vida onde você talvez seja salvo, mas na sua família não tem mais ninguém salvo. Deus vai quebrar o protocolo nessa noite. O Espírito Santo vai visitar a sua esposa, o seu esposo, aonde eles estiverem. O Espírito Santo vai visitar nessa noite o teu filho, a tua filha, o teu pai, a tua mãe, o teu tio. Ele vai no hospital, ele vai em todos os lugares nessa noite aqui e vai fazer algo extraordinário. Você precisa crer, meu amado. Você precisa acreditar em nome de Jesus. Começa a clamar ao Senhor. Começa a dizer: Senhor, eu não aceito mais isso. Eu quero uma mudança. Eu quero uma mudança total, Senhor. Eu quero uma restituição.